E aí, meus amigos viciados em física, vamos iniciar hoje nossa jornada pela mecânica. Vamos começar com o capítulo 1, vetores, tá? Que é a base para entender diversas grandezas físicas, as grandezas vetoriais. Então hoje nós vamos entender qual é a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais e conhecer alguns exemplos de grandezas de cada um dos tipos. Então a primeira pergunta que nós podemos fazer é: o que é uma grandeza? Se a gente vai discutir grandezas escalares e vetoriais, então primeiro, o que é uma grandeza? Bom, a grandeza é qualquer coisa que pode ser medida, tá? Ou seja, é possível construir um instrumento que possa medir essa alguma coisa, que vai ser chamada de grandeza. Então, por exemplo, são grandezas. O tempo é uma grandeza. A gente pode construir um dispositivo chamado de relógio para medir o intervalo de tempo. A massa também é uma grandeza. A gente pode, através de uma balança, medir qual é a massa de um corpo. A velocidade de um corpo também é uma grandeza. A gente pode medir isso, por exemplo, a partir de um velocímetro de um carro, ok? Não são grandezas. Por exemplo, sentimentos, como o amor. Não é possível medir o amor de alguém, tá? Então, sentimento, o amor, a tristeza, não são grandezas, ok? Então, objetos também não são grandezas físicas, tá? Como, por exemplo, cadeiras, mesas, bolsas. Isso não são grandezas, tá? A gente não mede cadeira. O que a gente mede é o comprimento de uma cadeira, a massa de uma cadeira, a temperatura de uma cadeira, tá? Existem grandezas físicas associadas a uma cadeira, mas a cadeira em si não é uma grandeza física. A beleza também não é uma grandeza física, tá? Então, quão belo, quão feio é alguém, tá? Nós não podemos medir isso. Então, não são grandezas, ok? Então, a gente vai se preocupar aqui com coisas que nós podemos medir, ou seja, com as grandezas. E nós temos basicamente dois tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares, pessoal, são aquelas que são expressas por um valor acompanhado de sua unidade de medida. Por exemplo, o caso da massa, né? Você sobe numa balança e a balança indica uma massa, por exemplo, de 50 kg. Veja que você tem um valor 50 e sua unidade quilogramas. E só com isso você tem uma informação completa, né? Você não precisa de mais nenhuma informação adicional além disso para entender que a massa da pessoa é de 50 kg. Grandezas desse tipo são chamadas de escalares, tá? Ou seja, elas não apresentam propriedades direcionais. Não é necessário especificar uma direção e um sentido, tá? Seria muito estranho você chegar para alguém e dizer: minha massa é de 50 kg horizontalmente para a direita. Não tem sentido algum. Então basta o valor e sua unidade, por isso que massa é uma grandeza escalar. Da mesma forma, a temperatura. Você mede a temperatura de um ambiente, uma sala, e chega a 30, o valor, graus Celsius. Então você precisa apenas de um valor e sua unidade de medida, graus Celsius. Não é necessário especificar uma direção e um sentido, tá? Uma outra grandeza que também é escalar é o tempo, tá? Você pode dizer que esperou alguém por um intervalo de tempo de 15 minutos, tá? Então você diz o valor e a sua unidade de medida. Tempo não tem direção e sentido, né? Você não precisa especificar uma direção e um sentido. Por isso o tempo é uma grandeza escalar. Mas veja só, perguntinha derrubada para vocês. Veja essa bolinha no centro da tela. Digamos que eu diga para vocês que essa bola vai sofrer um deslocamento de 5 metros. A pergunta é: para onde é que essa bola vai? Veja que existem infinitas possibilidades de deslocamento para a bolinha. Ela poderia se deslocar para a direita, para cima, para a esquerda, para baixo, na diagonal. Existem infinitas direções, né, infinitos sentidos para o movimento dessa bolinha. Por isso, só dizer o valor do deslocamento de 5 metros não passa a informação completa, porque eu não vou ter a menor ideia de para onde a bolinha vai estar indo. Por isso que deslocamento, para passar a informação completa, além do valor e sua unidade, eu preciso também de uma direção e um sentido. Grandezas desse tipo são chamadas de grandezas vetoriais, tá? Vão ser grandezas que vão ser representadas por vetores, tá? Além do valor
com sua unidade, ela vai indicar uma direção em um sentido, tá? Então, os vetores, pessoal, o que vai ser um vetor? O vetor vai ser um segmento de reta orientado, algo como esse segmento de reta preto. Veja que você vai ter uma extremidade aguçada desse segmento de reta, indicando qual o sentido da grandeza vetorial. Os vetores nós vamos representar sempre por uma letra, acompanhada em sua parte superior por uma setinha, que é para indicar que a gente está representando um vetor. Essa é a notação padrão da representação de vetores. Você vai desenhar o vetor e vai associar uma letra, A, B, C, D, E, o que você quiser, com uma setinha em cima. Ok? Essa setinha em cima da letra sempre para a direita. Então, a extremidade inicial do vetor é o que a gente vai chamar de origem. Tá? Esse lado aqui vai ser a origem do vetor. E o outro lado a gente vai chamar de extremidade apenas. Ok? Então, quando eu estiver falando origem, você já sabe que é onde o vetorzinho começa. E a extremidade do vetor, onde ele termina, que é lá na extremidade onde tem a setinha, a extremidade aguçada, ok? Beleza, então qualquer vetor ele vai ter três características. Ele vai ter um módulo, uma intensidade, tá? São sinônimos, módulo e intensidade, uma direção e um sentido. Bom, para determinar o módulo, a intensidade desse vetor A, nós vamos ter que medir o tamanho desse vetor. Para isso, geralmente as questões colocam um plano quadriculado com uma escala. De acordo com a escala dada aqui embaixo, você vai ter que os lados de cada quadrado valem 5 unidades, certo? Cada quadradinho tem lado igual a 5 unidades. Então, se você arrastar esse vetor A para dentro desse plano quadriculado, você vai observar que ele vai ocupar 4 quadradinhos. Como cada quadrado tem um lado igual a 5 unidades, então o tamanho desse vetor A deve ser de 20 unidades, certo? 4 vezes 5, 20 unidades. Se eu tiver outro vetor aqui, B, qual vai ser o módulo desse vetor aqui? Ele vai ocupar 2 quadradinhos, então ele vai ser de 10 unidades. E no caso desse vetor C, para cima, ele vai ter 5 unidades, ok? Só está ocupando um quadradinho. Então o módulo de um vetor ele vai estar relacionado ao seu tamanho, tá? O tamanho do vetor é proporcional ao seu módulo. Perceba que o tamanho de B é metade de A, por isso que ele tem metade do módulo de A, certo? A tem um tamanho 4 vezes maior do que C, então ele tem um módulo 4 vezes maior do que C. C é 5, A é 20. Então, um vetor de módulo maior você vai desenhar com um comprimento maior. Quanto à direção de um vetor, a gente trabalha geralmente com duas direções. Essa direção, representada pela linha vermelha, é a chamada direção horizontal e essa linhazinha verde é o que a gente chama de direção vertical. Então, por exemplo, o vetor A ele tem direção o quê? Horizontal. O B, horizontal. Mas o C tem direção o quê? Vertical. Com relação ao sentido, para cada direção a gente vai poder associar dois sentidos. A direção horizontal a gente pode ter o vetor para a direita ou para a esquerda. Na direção vertical a gente pode ter o sentido para cima ou para baixo. Então as direções horizontal e vertical, os sentidos direita e esquerda, cima e baixo. Tranquilo? Então sempre quando você for dar todas as características vetoriais de um vetor, você vai ter que especificar o seu módulo, sua direção e o seu sentido. Então, no caso, por exemplo, do vetor A, ele tem módulo igual a 20 unidades, direção horizontal e sentido para a direita. Já o vetor C, vamos lá, as três características. Módulo 5 unidades, direção vertical e o sentido para onde? Para cima. O vetor B, módulo 10 unidades, direção horizontal e o sentido é para onde? Para a esquerda, certo? Então, falou em vetores, módulo, direção e sentido, é isso que a gente vai ter que especificar, ok? Para qualquer grandeza vetorial. Então, olha, cuidado, é muito comum, principalmente alunos que estão aprendendo agora vetores, cometer esse erro aqui. Vai desenhar um vetor e aí ele coloca o segmento de reta sem a extremidade aguçada, sem a setinha na cabeça do segmento de reta, tá? Cuidado para não expressar vetores assim. Porque assim você vai estar expressando apenas a direção do vetor. Não dá para saber o seu sentido. Então eu queria que vocês observassem uma coisa. Veja que em cima da seta, essa seta preta, eu coloquei A com a setinha em cima. Enquanto que do lado eu coloquei A sem a setinha em cima igual a 20 unidades. Qual a diferença entre A setinha em cima
A sem setinha e ainda tem essa outra representação. A com setinha em cima, duas barras, uma barra de cada lado. Bom, quando você colocar a setinha em cima, isso aí vai ser usado sempre que você representar todas as características vetoriais, ou seja, módulo, direção e sentido. Então isso vai ser usado quando você, por exemplo, desenha vetores. Tá? Você escreve um vetor de forma gráfica, você desenha, por exemplo, um vetor V. Como eu desenhei o vetor, então V, setinha em cima. Vetor Z, Z, setinha em cima. Vetor W, W, setinha em cima, porque eu estou desenhando um vetor. Esse é o padrão de representação de vetores. Veja que independentemente do sentido do vetor, que é essa setinha preta, a setinha em cima da letra é sempre para a direita, certo? Tem gente que tem problemas com isso também. Então, sempre a setinha para a direita em cima da letra, tá? Independentemente do sentido do vetor. Uma outra situação que você também vai usar a setinha em cima da letra é quando você representa os vetores em função dos vetores unitários. Como um caso como esse daqui, R igual a 2i mais 3j menos 5k. Isso aqui a gente vai aprender mais na frente, tá? Como trabalhar com vetores unitários. Então não esquenta com esse tópico 2 agora. Eu só estou dizendo que em quais situações você vai ter que colocar a setinha em cima da letra. Primeiro caso, ponto 1 aí. Quando você desenhar o vetor, certo? Esse caso é esse vetor V, do vetor Z ou do vetor W, ou quando você escrever o vetor em função dos vetores unitários, que a gente vai conhecer ainda, certo? Então não esquenta com isso agora. Beleza, e quando é que a gente não vai desenhar a setinha em cima? É o caso só do Azinho, ou então A com a setinha e duas barrinhas. Quando você trabalhar apenas com o módulo do vetor, você representar apenas o módulo do vetor. Então, por exemplo, o vetor A tem módulo igual a 20 unidades. Veja que eu não estou representando todas as características vetoriais. Eu estou dizendo apenas o seu módulo. Então, você não vai colocar a setinha em cima, tá? É equivalente a você colocar a setinha em cima e as duas barras. Isso também representa apenas o módulo. Se você colocar o A com a setinha em cima, há essa visão de cima aí, aqui, onde você está representando um vetor, ok? E não apenas o seu módulo, ok? Espero que tenha ficado claro isso aí, quando é que você vai colocar a setinha em cima do A e quando é que você não vai colocar. Então é muito comum cometer erros desse tipo aqui. Desenhar um vetor, chamar ele de A e não colocar a setinha em cima. Você está desenhando um vetor, o vetor expressa as três características vetoriais. Então, setinha em cima do A, ok? Outro erro comum é colocar a setinha em cima do A, mas representar apenas o módulo. Dizer 20 unidades. 20 unidades é só o módulo. Então, você vai representar apenas o A sem setinha. Então, fique bem atento quando é que você vai colocar a setinha em cima da letra e quando é que você não vai colocar. Beleza. Então, são exemplos de grandezas vetoriais. O caso da força, por exemplo. Se eu chegar para vocês e disser, pessoal, sobre essa caixinha azul aí, eu vou aplicar uma força de 10 newtons. Newton é a unidade de força, tá? Então, se eu disser apenas isso, que eu vou aplicar uma força com essa intensidade, 10 newtons, você não tem a menor ideia de para onde eu vou aplicar essa força. Eu poderia aplicar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, para passar a informação completa, eu preciso especificar também a direção e o sentido da aplicação dessa força. Além de dizer 10 newtons, eu tenho que dizer, apliquei na direção horizontal e o sentido para a direita. Agora sim, eu tenho todas as informações para entender como é que essa força vai ser aplicada. É por isso que força é uma grandeza vetorial. Ela não pode ser representada apenas por um número acompanhado da respectiva unidade medida. Ela também tem que ter uma direção e um sentido. Essa é a principal diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares. As grandezas vetoriais têm propriedades direcionais, enquanto as grandezas escalares não precisam de uma direção e de um sentido. Então, outro exemplo, o caso do deslocamento. Se eu chegar para vocês e disser, pessoal, essa caixa rosa vai sofrer um deslocamento de 3 metros. Eu pergunto a vocês, ela vai para onde? Você não tem a menor ideia de para onde ela vai. Porque ela poderia ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, além do valor do deslocamento, eu preciso especificar a direção, no caso aqui, por exemplo, vertical e sentido para cima. Agora eu sei para onde a caixa vai, ok? Então, deslocamento é uma grandeza vetorial, eu preciso do módulo, direção e sentido. Se eu chegar para vocês e disser, pessoal, essa bolinha tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Estou dizendo o valor da velocidade da bola. Veja que se eu disser apenas isso,
você não tem a menor ideia de para onde é que essa bola está se movendo com essa velocidade. Ela poderia estar indo para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Por isso que velocidade também é uma grandeza vetorial. Tá? Ela vai ser representada por um vetorzinho velocidade. Então, nesse caso aí, pessoal, como é que eu vou dizer qual é a direção e o sentido desse vetor velocidade? Veja que esse vetor ele nem é horizontal, nem é vertical, ele é inclinado. Então não faz sentido você falar nem em direção horizontal, nem em sentido vertical, nem em sentido para a direita ou para cima ou algo parecido. Tá? Então como é que a gente vai representar a direção e o sentido de um vetor inclinado? A gente representa a partir do ângulo que ele faz com a direção horizontal, com o eixo X, certo? O eixo X, por convenção, positivo para a direita. Então, esse ângulo que esse vetor faz com o eixo X vai ser o que a gente vai chamar de direção e sentido do vetor, ok? Então, se eu perguntar qual a direção e sentido do vetor V, você vai dizer ângulo igual a 30 graus, certo? Θ igual a 30. Você já está dizendo a direção e o sentido. Beleza. Então, resumo da aula de hoje, pessoal. As grandezas escalares são aquelas que ficam perfeitamente representadas apenas com valor numérico acompanhado de sua unidade medida. Tá? É o caso, por exemplo, da massa, do tempo, do comprimento, da área e do volume. E uma coisa importante sobre as grandezas escalares é que elas obedecem ao cálculo algébrico. Como assim? 2 kg com 3 kg sempre dá 5 kg. Isso é verdade, pessoal, porque massa é uma grandeza escalar. Então, esse cálculo derrubado que você aprendeu desde o jardim de infância, que 1 mais 1 é igual a 2, vai ser válido sempre para grandezas escalares. Ok? Ele obedece ao cálculo algébrico. Agora, grandezas vetoriais, além do valor e de sua unidade, ela precisa também de uma direção e um sentido. Elas vão ser representadas por vetores, tá? Que vão ter 3 características: módulo, direção e sentido. Então, são exemplos de grandezas vetoriais: força, deslocamento, velocidade, aceleração e torque. Tá? São grandezas que nós vamos conhecer aí ao longo do nosso curso de mecânica. À medida que a gente for caminhando, a gente vai conhecendo essas grandezas. Mas já fique sabendo que elas são vetoriais. E é importante que você já tenha em mente que para grandezas vetoriais, pessoal, nós vamos precisar de um cálculo vetorial, tá? Diferentemente do cálculo algébrico. Isso significa que quando você soma forças, por exemplo, uma força de 1 newton com outra força de 1 newton, nem sempre dá uma força de 2 newtons. Tá? Esse cálculo derrubado algébrico que você conhece, que 1 mais 1 é igual a 2, quando você trabalha com vetores, nem sempre 1 mais 1 é 2. Pode ser, por exemplo, que 1 mais 1 seja 0, por exemplo. Tá? Que a gente vai ver o caso dos vetores terem sentidos opostos e módulos iguais. Nas próximas aulas, nós vamos aprender como trabalhar com o cálculo vetorial, como somar vetores. Então, a atividadezinha para a gente fixar o que a gente discutiu aqui. Vamos lá, vocês vão dizer verdadeiro ou falso. A respeito das grandezas físicas, escalares e vetoriais, analise as proposições a seguir. 1. As escalares ficam perfeitamente definidas mediante um valor numérico acompanhado da respectiva unidade medida. Ele está dizendo que as grandezas escalares precisam apenas de um valor e sua unidade. Verdadeiro ou falso, pessoal? Verdadeiro. Essa é a definição de grandeza escalar. Não precisa de uma direção e sentido, apenas do valor e sua unidade. 2. As grandezas vetoriais, além de exigirem na sua definição o valor numérico, denominado módulo ou intensidade, precisam ainda de uma direção e um sentido. Tá? É verdadeiro ou falso? Está dizendo que as grandezas vetoriais têm 3 características: módulo, direção e sentido. Verdadeiro. 4. Comprimento, área, volume, tempo e massa são grandezas escalares. Pessoal, isso aí é verdadeiro. Você diz, por exemplo, olha, o comprimento de uma parede é de 2 metros. Você já passou a informação completa. A pessoa já entendeu que o tamanho da parede, o comprimento dessa parede é de 2 metros. Você diz que a área de uma superfície, o piso da sala da sua casa, é, sei lá, de 50 metros quadrados. Então, isso já passa a informação completa, não é necessário dizer uma direção e um sentido. Da mesma forma, um volume. Você diz que uma garrafa de refrigerante tem 2 litros de refrigerante. Precisa dizer 2 litros horizontalmente para a direita? Não. Então, o volume também é uma grandeza escalar. Ok? E tempo e massa, como a gente já viu, também são grandezas escalares. 8. Deslocamento, velocidade, aceleração e força são grandezas vetoriais. Verdadeiro. A gente viu que essas grandezas aí precisam de uma direção e de um
sentido. Questão 2. O estudo da física em 2 e 3 dimensões requer o uso de uma ferramenta matemática conveniente e poderosa conhecida como vetor. Sobre os vetores, assinale o que for correto. 1. A direção de um vetor é dada pelo ângulo que ele forma com um eixo de referência qualquer dado. E aí? Verdadeiro ou falso? Olha, lembra aquele exemplo que eu falei de uma bolinha que tinha uma velocidade v? Como foi que a gente especificou a direção e o sentido desse vetor velocidade? A partir do ângulo que ele faz com o eixo x. Então essa daí é verdadeira, pessoal. A gente pode determinar a direção e o sentido de um vetor a partir do ângulo que ele forma com o eixo de referência, que geralmente é horizontal para a direita, esse eixo x. 2. O comprimento do segmento de reta orientado que representa o vetor é proporcional ao seu módulo. Ele está dizendo que quanto maior o tamanho do vetor, maior é a sua intensidade, maior o seu módulo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O módulo do vetor é proporcional ao seu tamanho. 4. 2 vetores são iguais somente se seus módulos correspondentes forem iguais. Ele está dizendo que para 2 vetores serem iguais, basta que ele tenham módulos iguais. Olha isso aqui. Digamos que a gente tenha 2 vetores, esse vetor V e esse vetor Z. Eles têm módulos iguais, 3 unidades. E aí eu pergunto, V é igual a Z? Os vetores V e Z são iguais? Falso, pessoal. Para 2 vetores serem iguais, é necessário que eles tenham as 3 características vetoriais iguais. Eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E não apenas ter os mesmos módulos. Tá? Então aqui V é igual a Z em módulo. Os módulos são iguais. Mas V vetor é diferente de Z vetor. Os vetores são diferentes. Apenas os módulos são iguais. 8. O módulo do vetor depende de sua direção e nunca é negativo. Olha, o módulo do vetor não depende de sua direção. Perceba, nesse exemplo que eu coloquei abaixo, os vetores V e Z têm direções completamente diferentes, mas eles têm módulos o quê? Iguais. Certo? Agora, essa última informação, e nunca é negativo, isso aí é verdadeiro. O módulo no vetor é sempre um número positivo, mas essa daí é falsa, porque ele disse que o módulo do vetor depende de sua direção. Não depende. 16. Suporte de um vetor é uma reta sobre a qual ele atua. Olha, quando você vai desenhar um vetor, você imagina uma reta que vai representar a sua direção, que é a chamada reta suporte. Por exemplo, você imagina um vetor horizontal. Você vai desenhar então sobre essa reta suporte horizontal, que vai ser esse vetorzinho aqui, ó, A. Tá? Então, de fato, o suporte de um vetor é a reta sobre a qual ele atua. Você vai desenhar um vetor vertical, você imagina uma linha vertical e desenha o vetor sobre essa linha. Ok? Então essa daí é verdadeira. Questão 3, pessoal. Determine todas as características vetoriais, módulo, direção e sentido de cada um dos vetores abaixo. Então vamos lá. Para o vetor A, faça aí. Diga qual é o módulo desse vetor, qual é a sua direção e qual é o seu sentido. Só para o vetor A. Dê um pause no vídeo e faça isso. Veja que a escala dada é de 1 unidade. Ó. Lá no cantinho, lá, ó, isso significa que cada lado do quadrado tem 1 unidade. Então, dê todas as características vetoriais para o vetor A. Aí despause. E aí, fez aí? Vamos lá. Para o vetor A, você vai ter o módulo. Ele está ocupando 3 casinhas. Cada casinha é 1 unidade, então você vai ter um módulo de 3 unidades. A direção horizontal e o sentido é para onde? Para a direita. Faça agora para o vetor B. Faça aí. Módulo, direção e sentido. Dê um pause no vídeo agora. E aí? Vamos lá. O módulo é de 2 unidades. Veja que ele está ocupando 2 casinhas, certo? 2 quadradinhos. A direção é vertical e o sentido é para baixo. Legal. Agora faça para o vetor C. Módulo, direção e sentido. Pause o vídeo. E aí? Encontrou o módulo, a direção e o sentido? Vamos lá. Bom, para achar o módulo, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que apelar para a geometria do problema. Como assim? Veja esse triângulo aqui. Né? Ele vai ter 2 unidades na horizontal e 2 unidades na vertical. Né? E aí eu vou precisar descobrir qual é aquele tamanho de C lá, que é o que a gente chama de hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, para achar a hipotenusa, a gente vai ter que usar o chamado teorema de Pitágoras. Quando você tem um triângulo retângulo, tá? Esses lados aqui, ó, A e B, são os catetos, e esse lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Eles se relacionam a partir dessa equação.
A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, usando isso, vai ficar assim. O tamanho do vetor C é C, vai ficar C ao quadrado, que é a hipotenusa. E cada lado é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vai ficar 4 mais 4, que vai dar 8, tá? E 8 é 2 à terceira. Tirando a raiz quadrada, vai sair um 2, vai ficar um 2 dentro da raiz. Então, é 2 raiz de 2 unidades, certo? Esse é o módulo do vetor C. A direção. Veja que eu não posso dizer horizontal nem vertical. Eu vou ter que determinar quem é esse ângulo aqui. Ó. Esse ângulo. Certo? Que ângulo é esse? Para determinar a direção e o sentido. Então, eu vou ter que usar alguma função trigonométrica. Como, por exemplo, tangente. A definição de tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, o lado oposto ao ângulo, tá? Ele vai ter 2 unidades. E o lado adjacente ao ângulo vizinho também tem 2 unidades. Então, 2 sobre 2, a tangente é igual a 1. E aí, como é que eu sei o ângulo? Basta eu olhar aquela tabelinha do seno, cosseno e tangente, certo? Se você não sabe esses valores decorados, certo? Já escreve aí em algum lugar, dá um pause no vídeo aí e coloca seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis. 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Isso aí você tem que saber, certo? Então veja aqui, olhando para a tabela, quando é que a tangente é igual a 1? Olha, está aqui, ó. Tangente é igual a 1 quando o ângulo é igual a quanto? 45 graus. Então o ângulo vai ser de 45 graus. Essa é a direção e o sentido do vetor. Θ é igual a 45. Tranquilo? Então faça agora para o vetor D. Faça aí. Ache o módulo, a direção e o sentido dele. De novo, para achar o módulo, eu vou fechar esse triângulo aqui. Certo? Esse triângulo amarelo. Veja que ele tem base igual a 3 e a altura igual a 4. E aí eu quero achar esse tamanho de vermelho, que é o vetor D, que é a hipotenusa. Eu vou usar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado, que é D ao quadrado, é igual a um lado ao quadrado mais o outro ao quadrado. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dá 9. 3 ao quadrado, 9. Com 4 ao quadrado é 16. 9 com 16 dá 25. E a raiz de 25 é 5. Esse é o triângulo mais malhado que existe. Triângulo retângulo de lados 3 e 4, a hipotenusa é 5. Certo? Então, para não perder mais tempo com isso aí, os próximos exercícios, certo? Já lembre, 3 e 4, hipotenusa é 5. E a direção e o sentido desse vetor? Eu vou ter que determinar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, ok? Que eu não chamei de θ porque é diferente daquele verde lá. Quem é que vai ser alfa? Ora, vou usar uma função trigonométrica, como por exemplo a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, qual é o lado oposto ao ângulo alfa? É 4. E o lado adjacente? 3. Pronto, então a tangente de alfa é isso. Aí você vai lá na tabela e vê que não tem na coluna de tangente 4/3. Ou seja, o ângulo não é nenhum ângulo notável de 0, 30, 45, 60, 90 graus que você tem que saber quanto dá. Você é obrigado a saber quanto dá aqui. Certo? Então, se der um valor que não tem na tabela, não é nenhum dos ângulos notáveis, você vai dar a resposta assim. Você vai dizer que alfa é igual a arco tangente de 4/3. Tá? Essa é a notação para dizer que alfa é tal que sua tangente dá 4/3. Tranquilo? Você vai fazer isso sempre quando não der nenhum valor da tabela. Tranquilidade? Então, pessoal, eu vou deixar aqui um resumo de todas as grandezas físicas que tem da mecânica. A gente vai conhecer todas as grandezas ao longo do nosso curso de mecânica, certo? Você que, por curiosidade, quiser já anotar, guardar aí, para quando for conhecendo essas grandezas, você já vai sabendo se ela é uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial. Ok? Então, pessoal, agradeço a atenção. Se inscreva no nosso canal. Se gostou da aula, dê aquele joinha, tá? Ajude nosso trabalho. Nos sigam no Facebook, a página Viciados em Física, e também nos sigam no Twitter, o Periscope. Nós gravamos aulas ao vivo no Periscope, @CaioGracoIFRN. Nos assistam por lá também, ok? E se quiserem conversar por e-mail, alguma coisa, o e-mail é esse aqui, ok? E na próxima aula, nós vamos aprender a somar vetores, ok? A trabalhar com vetores, aprender o cálculo vetorial. Tranquilidade? Então, valeu, meus amigos viciados em física!